Você está na quinta-feira do Jubileu, do Ano Santo, série Jubileu 2025, Peregrinos de Esperança. Mais uma quinta-feira do Jubileu, nesta nossa série Jubileu 2005, Peregrinos da Esperança. Como lhes havia dito, irmãos e irmãs, amigos que nos dão alegria de estar acompanhando esta série através dos seus episódios semanais, nós reafirmamos novamente com toda a ênfase: indulgência não é perdão de pecados. Indulgência é remissão das penas temporais devidas ao pecado. Isto é, daquelas penas que nós devemos em relação às consequências do nosso pecado. O pecado só é perdoado pelo arrependimento sincero diante de Deus e, para nós católicos, com o sacramento da reconciliação. Tanto assim, repito, que para se lucrar a indulgência, precisa estar em estado de graça, isto é, não ter pecados graves, estar na amizade com Deus, estar reconciliado com Ele e com os irmãos. Sem isso, não se pode lucrar nenhuma indulgência. Eis porque a Igreja nos aconselha, com muita sabedoria, que antes de querer obter a indulgência, a gente faça uma boa confissão, comungue, faça uma peregrinação, nem que seja breve, do nosso lugar até o local marcado pelo bispo ou pelo Papa para lucrar a indulgência. Aqui a nossa catedral, em Teresina, e várias outras igrejas, tanto na cidade quanto no interior, referentes às várias foranias. Então aí esta peregrinação unida à confissão, à comunhão e orar no lugar prescrito pela Igreja nas intenções do Papa. Então essas condições permanecem sempre. E de onde a Igreja tira este poder de aplicar para os seus filhos estes méritos infinitos de Jesus, essas orações, essas boas obras de Maria e dos outros santos? Ela tira do seu tesouro. A Igreja tem um tesouro, irmãos e irmãs. Esse tesouro são os méritos de Jesus, que são infinitos. Uma missa tem valor infinito. A gente fica admirado de pessoas que acham que a missa só pode ser aplicada a uma pessoa. Não. Em todas as missas nós rezamos pela Igreja inteira, vivos e defuntos. As intenções especiais são outra coisa, mas nunca a missa é aplicada só para uma pessoa. Jamais. Não foi, não é e nem será. Agora, mencionar especialmente o nome de uma pessoa ou de várias pessoas, isso é outra coisa. Mas, tal como na Santa Missa, em todas as outras formas em que Deus vem em nosso auxílio, nos dando a sua graça, tudo brota dos tesouros infinitos de Jesus, pelos méritos da sua redenção, com as boas obras e as orações dos santos do céu e da terra. Isso resulta, como expliquei em um episódio anterior, do mistério da comunhão dos santos. Há uma circulação de bens entre os irmãos que já estão na glória, nós que estamos peregrinos na terra e os que ainda se purificam, já falecidos, para contemplar face a face o nosso Deus. Então é desse tesouro que Jesus disse a Pedro: tudo que ligares na terra será ligado no céu. Tudo que desligares na terra será desligado no céu. Então a Igreja usa desse poder, ligando então os méritos de Cristo, que são infinitos, e dos seus santos, às pessoas vivas ou defuntas por quem nós aplicamos a indulgência. O Catecismo da Igreja Católica, no segundo capítulo, nos seus itens 1471 a 1478, tem uma exposição claríssima
e bem fundamentada do que são as indulgências. E elas se radicam naquele documento que lhes apresentei no episódio passado, aquela Constituição Apostólica do Papa Paulo VI sobre as indulgências, do ano de 1968. Ali está todo o fundamento bíblico, teológico, eclesial das indulgências. Pois bem, assim a Igreja tira deste tesouro e aplica aos seus filhos. E este tesouro, não só ele existe, mas ele é também capitalizado, digamos assim, como uma conta bancária que nós podemos aumentar. Quer dizer, quando a Igreja diz para um cristão: olha, você vai visitar um doente, você vai recitar tantos salmos, você vai rezar o rosário durante o mês. Quer dizer, essas boas obras são capitais de graças, de bênçãos para toda a Igreja. Então, nós também alimentamos este capital de graças para a Igreja inteira. Mas em tudo, nós só podemos olhar um foco: o coração misericordioso do nosso Deus, que vem em nosso auxílio para nos transmitir os dons da nossa redenção. Quero ainda tratar neste episódio de uma página sombria da história da nossa Igreja, que é a divisão do cristianismo ocidental. Éramos um bloco só, a Igreja Católica. Com a reforma de Lutero em 1517, chamada Reforma Protestante Luterana, a Igreja se partiu em duas alas: a Igreja Católica e a Igreja Protestante. Pois bem, uma das causas que Lutero levantou para ser contra as orientações da Igreja foi o que ele chamou venda das indulgências. O que é que se fazia na época? A Igreja, a Basílica de São Pedro, a atual, porque a primeira construída por Constantino, depois de 1000 anos, estava em ruínas. Então, a Basílica de São Pedro estava sendo construída. E o Papa permitiu que quem desse uma oferta para a construção da Basílica de São Pedro ganharia também uma indulgência, mas sempre com as mesmas condições de arrependimento, de confissão, de comunhão, etc. E a boa obra era a oferta. Então, não negamos que houve certos exageros da parte daqueles que proclamavam essas indulgências. É culpa nossa, temos que bater no peito o modo exagerado como alguns propagaram essa indulgência. Isso pareceu para muitos uma venda de indulgência. Na verdade, quem é que pode pagar os bens eternos com coisas materiais? Não. As coisas materiais são apenas um sinal de boa vontade nossa. Por exemplo, nas igrejas onde ainda se recebe espórtulas de batizado, de casamento, a pessoa dá aquela oferta por ocasião do batizado. Ele não pode comprar um batizado. Quem pode comprar o bem de ser filho de Deus? Quem é que pode comprar a salvação eterna? Ninguém pode comprar com nada deste mundo. Uma oferta dada por ocasião de, como a gente dá um presente a uma pessoa por ocasião do aniversário dela. Então, isso gerou uma grande confusão e foi uma das coisas que Lutero fez naquele 31 de outubro de 1517. Ele pregou na porta da igreja do castelo de Wittenberg, na Alemanha, pregou 95 teses, onde ele se mostrava contrário às práticas da igreja. Ele era um padre católico da Ordem dos Agostinianos. E uma dessas teses era se manifestando contrário ao que ele chamava venda das indulgências. Mas não era uma venda no sentido comercial. Era isso que acabo de explicar. Mas, repito, nossa igreja tem que bater no peito porque houve abusos, houve exageros e isso causou um grande mal-estar. Como em outros episódios, eu queria lhes falar que o 9º jubileu da nossa igreja
aconteceu no ano de 1525. O Papa da época era o Papa Clemente VII. Pela data, 1525, nós percebemos que estava em pleno tempo de expansão da Reforma Protestante. Foi um momento muito duro para a Igreja, de muito sofrimento, muita dor e também causa de muitas revoltas. Então esse jubileu se deu em plena expansão da Reforma Protestante de Lutero. Houve também uma grande epidemia em Roma naquele período e tudo isso dificultou a vinda dos peregrinos. Com o Ano Santo com poucas pessoas, relativamente, e onde o clima não era de alegria, mas um clima de dor pela divisão da igreja. No próximo episódio, nós vamos apreciar o hino do nosso jubileu, o hino do jubileu deste ano 2025. Enquanto isso, vamos agora rezar juntos a oração do jubileu. A graça do jubileu reavive em nós, peregrinos de esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. Amém.